Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Ocean Gate e do submarino Titã. Esse foi um tema que muita gente me pediu para fazer, dizendo ou para abordar alguma conspiração específica a respeito desse acidente, ou para abordar o acidente como um todo, o que aconteceu, o que não aconteceu, em que ordem aconteceu, por que aconteceu, e assim por diante. Eu acabei decidindo por fazer os dois, acho que talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas para quem está por fora, o submarino Titã desapareceu no dia 18 de junho de 2023, quando fazia uma expedição levando 3 passageiros, além de um guia e um piloto ao Titanic, e pelos próximos dias, a partir do dia 18, o mundo todo acompanhou uma verdadeira corrida contra o tempo, enquanto as equipes de busca tentavam se mobilizar para localizar os passageiros e o submarino antes do oxigênio se esgotar. Porém, o oxigênio acabou se esgotando, de acordo com o tempo previsto, mas descobriram logo depois um campo de detritos, que confirmou que o submarino tinha sofrido uma implosão catastrófica poucas horas depois de submergir. Portanto, todo mundo tinha falecido logo no dia 18. Todo esse período de busca não tinha ninguém vivo para ser buscado, e desde então as mais diversas teorias da conspiração e instâncias de desinformação têm aparecido na internet, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em inglês, a mídia sempre diferencia entre submersível e submarino, dizendo que o Titã é um submersível, submarino específico. Mas em português eu vi todo mundo falando submarino, então eu vou falar submarino também. Apesar de termo técnico correto ser submersível, eu vou chamar de submarino. Esse não é um vídeo a respeito do Titanic em si, eu não vou falar de conspirações sobre o Titanic ou de outros mistérios aleatórios no fundo do mar. Porém, esses temas estão sim na minha lista de assuntos que eu quero abordar no futuro. Vamos falar do submarino então. O submarino se chamava Titã, havia sido construído pela Ocean Gate em 2018. A aparência externa era um cilindro com uma frente de uma semi-esfera e uma traseira cônica, conforme você vê na imagem, mas a estrutura é um pouco mais complexa que isso, porque dentro dela a gente tem como se fosse uma cápsula de remédio, em que você tem um cilindro, tá aqui, e 2 hemisférios, um em cada lado. Essa era a parte pressurizada do submarino, que era por sua vez coberto por essa casca de fibra de vidro que dava a forma que você vê do lado de fora. Isso aqui é composto de fibra de carbono, esse cilindro, ao passo em que os 2 hemisférios são compostos de titânio. Então a gente tem uma conjunção de 2 materiais sendo utilizados. Esse compartimento, em forma de cápsula, era composto, como eu disse, de fibra de carbono. O cilindro tinha 1,42 metros de diâmetro, 2,4 metros de comprimento e tinha 12,7 centímetros de espessura. Numa extremidade do cilindro tinha uma semisfera de titânio e na outra tinha uma semisfera igual, só que essa semisfera, ao contrário da primeira, possuía uma janela de acrílico, que tinha 38 centímetros de diâmetro. Então aqui a gente já pode desmentir a primeira desinformação, que é de que o submarino não tem nem janela, conforme a Isabela Freitas falou aqui. Mentira, o submarino tem sim uma janela, é pequena, fica num lugar bem desagradável, você vai entender mais adiante por quê, mas dá para ver o Titanic a partir da janela. Aqui a gente tem uma imagem do Titanic sendo visto a partir da mesma janela, com uma GoPro sendo posicionada aqui. Nessa parte cônica, na parte traseira, eram mantidas as baterias e o suprimento de oxigênio para os passageiros, que durava 96 horas. Então, justamente por isso, a partir do momento em que o submarino submerge e é dado como desaparecido, surge essa corrida contra o tempo, afirmando que o oxigênio estava para acabar. Isso era verdade. De fato, se o submarino tivesse inteiro, o oxigênio estaria para acabar logo mais adiante. Enfim, aqui você pode ver justamente a parte traseira do submarino, e aqui você pode ver a outra semisfera de titânio. Uma fica lá na frente, tem a janelinha, a outra fica atrás e não tem nada visível, conforme está aqui. O submarino era capaz de atingir uma profundidade de 4.000 metros, pesava quase 10 toneladas, e era movido por 4 turbinas. 2 turbinas verticais, essa aqui, que também aparece aqui, e 2 turbinas horizontais. A turbina vertical serve para ir para cima e para baixo, a horizontal serve para ir para frente e para trás. Ele poderia atingir uma velocidade de 5,6 km por hora. A semisfera com janela era desaparafusada para as pessoas entrarem e depois parafusada quando as pessoas entravam pelo lado de fora. Então isso permitia que o piloto e 4 passageiros entrassem, eles ficavam descalços, ficavam dentro sentados com as pernas cruzadas no assoalho, conforme está aqui, não tinha cadeira, não tinha nada do tipo, e eles então eram parafusados pelo lado de fora. Eles não conseguiriam sair do submarino se eles quisessem, eles teriam que esperar alguém desaparafusar o submarino para eles poderem sair. No interior tem 3 telas que a gente consegue ver. Uma tela com informações de controle, uma tela
com um sonar e uma televisão. A televisão aparece aqui. Não sei se eu fiz outra imagem. Tá aqui. Aqui a gente tem outra imagem da televisão que mostra qualquer imagem que você escolha. Nós tínhamos também um controle de videogame. Esse controle de videogame era do modelo Logitech F710 e era através dele que o submarino era controlado. No controle, ele mostra aqui como o controle funciona. A gente tem então dois analógicos que são tanto adaptados, tem esse bico mais proeminente, e o analógico da direita permite para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, e o analógico da esquerda permite para cima e para baixo. O CEO da companhia, quando apresenta o vídeo, ele afirma que o controle é seguro para um adolescente lançar o controle ao redor. Um adolescente pode jogar esse controle por aí. Ele mesmo joga o controle no chão, e ele fala que eles têm vários outros controles reserva. Para fazer uma viagem até o Titanic, a OceanGate usava 3 embarcações. Um navio de suporte, no caso dessa viagem era o Polar Prince, que tem bandeira canadense. Esse aqui é o Polar Prince, tá aqui a bandeira do Canadá, mas já usaram outros navios. Além disso, já usava também uma plataforma de lançamento, que é essa coisinha que você está vendo aqui. E, claro, o submarino Titan. Então nós temos o navio carrega uma plataforma, a plataforma é lançada na água e daí o submarino sai da plataforma. Aqui a gente tem, portanto, o submarino. Vamos falar então da segurança. Muita gente apontou negligência e essas pessoas estão corretas. Por quê? A OceanGate anunciava o submarino como seguro, que tinha vários mecanismos de segurança. As pessoas que tiveram o submarino, porém, eram informadas antes das viagens que a embarcação tinha 7 mecanismos para levar à superfície. Alguns funcionavam até mesmo caso todo mundo tivesse inconsciente. Então você podia soltar sacos de areia, que, caso ninguém soltasse, depois de 24 horas na água, se soltavam sozinhos, e com isso o submarino perdia peso e conseguia levantar. Você podia soltar canos de chumbo, você podia inflar um balão, você podia soltar a parte inferior do submarino, você podia usar uma bomba pneumática para soltar pesos, ou ainda você podia usar os propulsores. Agora a gente tem um problema. O Titan tinha apenas 4 propulsores, 2 para subir e descer, um de cada lado, e 2 para ir para frente e para trás, também um de cada lado. E para virar você coloca menos potência em um propulsor, mais potência em outro, e com isso você consegue virar. Qual que é o problema? O problema está justamente aí, não tem redundância nenhuma. Se um propulsor falha, o submarino se torna uma máquina de girar. Ele começa a girar assim, ou ele começa a girar assim. Basicamente isso, porque claro, para você fazer curva com ele, você coloca mais intensidade em um, menos intensidade em outro, e se só um está funcionando, ele vai girar. Você vai ter um submarino que faz isso aqui. Ele vai deixar de ser um submarino e vai se tornar, sei lá, uma centrífuga. Basicamente isso que acontece. Os passageiros ficavam nessa cápsula que eu já descrevi para vocês. Essa estrutura deveria evitar que o submarino implodisse ao sofrer os efeitos da extrema pressão no fundo do mar. No caso da profundidade do Titanic, a gente aproxima em 375 atmosferas. Mas aqui a gente tem vários problemas. Em 2018, um cara chamado David Lockwood, que era então diretor de operações marítimas da OceanGate, foi demitido depois que ele se recusou a aprovar modelos preliminares no teste de segurança. O modelo não estava passando no teste, ele falou, não tenho como liberar esse negócio, e a companhia demitiu ele, dizendo que ele estava se recusando a aceitar o resultado das análises da companhia e que esses resultados eram mais importantes que avaliações de terceiro. O David também disse que o acrílico do visor, que eu falei mais cedo, era produzido para suportar apenas 1.300 metros. O Titanic está a 3.800, 4.000. Então, o visor não deveria suportar, de acordo com a companhia que o produziu, essa pressão. Tinha ainda um sistema patenteado pelo Rush é o CEO da companhia, responsável por monitorar o estresse exercido na cápsula através de sensores acústicos. Com isso, detectava sinal de implosão com antecedência e permitia que a embarcação voltasse para a superfície se isso acontecesse. Mas o David falou que esse sistema funcionava apenas quando o submarino estava pronto para falhar. Então, ok, você vai ter uma mensagem, vai falhar. E aí ele falha e acontece a implosão e todo mundo morre. Então esse sistema na prática não funcionava, porque ele avisava muito tarde. Milissegundos não dá tempo de você fazer nada, nem de você entender exatamente o que está acontecendo. O David foi processado pela OceanGate sob a acusação de vazar informações e produziu uma contra-alegação que defendia que os testes que ele fez no modelo em 1/3 de escala e as peças de carbono do Titan apontaram que constantes mudanças de pressão, então submerge, volta para a superfície, submerge, volta para a superfície, isso eventualmente vai potencializar falhas que poderiam haver na estrutura e, no futuro, iriam causar grandes rupturas no material, grandes rachaduras e assim por diante. Uma reportagem de 2020 apontou que testes de terceiros no Titan
mostraram fadiga cíclica, que é justamente o que eu falei agora, de tanto submergir e subir, submergir e subir, essas falhas acontecem por causa das mudanças de pressão. Isso reduz a profundidade máxima do submarino dos 4.000 para 3.000 metros, e portanto não seria viável para levá-lo ao Titanic. Além do David, um outro funcionário estava preocupado com a espessura do cilindro. Era esperado que ele tivesse 7 polegadas, 17,7 centímetros, mas o cilindro acabou ficando com 5 polegadas, 12,7 centímetros, uma diferença, portanto, de 5 centímetros na espessura. 5 centímetros é uma coisa consideravelmente grande quando você está falando de espessura. Ele reportou essa coisa para o Rush, mas disse que o Rush frequentemente se evadia das perguntas e dos questionamentos a respeito de segurança, e dispensou ele quando foi alertado que a OceanGate poderia estar violando leis americanas ao fazer esse tipo de coisa. No site, a OceanGate afirma que o Titan foi projetado em parceria com especialistas da NASA, Boeing e da Universidade de Washington, mas a Boeing negou ter participado do projeto do Titan. A Universidade de Washington afirmou que a OceanGate apenas teve parceria na produção de outra embarcação, Cyclopes I, e não do Titan. Se pesquisar aqui por Cyclopes I, você vai ver qual que é o submarino. É um submarino semelhante da OceanGate, mas é para profundidades muito menores. Esse negócio aqui não chega nem a 1.000 metros de profundidade, chega a 500 apenas. Tem um visor muito maior e é usado em outras circunstâncias. Esse aqui não deu problema nenhum até agora. Porém, foi apenas esse que a Universidade de Washington trabalhou, não com o Titan. E a NASA, por sua vez, confirmou que prestou consultoria sobre materiais e processos de manufatura para construir o Titan, mas negou que trabalhou em teste ou produção, seja através de fornecer laboratórios ou instalações para a produção. A OceanGate cada vez mais, então, se recusava a obter certificações de segurança independentes para o Titan. Também em 2018, a Marine Technology Society escreveu uma carta para o Rush, dizendo que a abordagem da OceanGate era perigosa, poderia causar resultados pequenos ou catastróficos, e que o submarino deveria seguir padrões de segurança da DNV, que é uma organização internacional que trata com risco para embarcações. Então tem uma série de padrões que uma embarcação precisa seguir para ser aprovada por essa instituição, e o Rush simplesmente se recusava a ter esse tipo de certificação. Em 2018, uma troca de e-mails do Rush com um cara chamado Rob McCallum, que é especialista em oceano profundo, revelou que o Rush dizia que ele estava cansado de gente da indústria que usava a segurança como desculpa para amarrar a inovação, e que considerava esses alertas quando a possibilidade de morrer alguém no submarino um insulto. Ele chegou até mesmo a ameaçar o McCallum de tomar medidas judiciais. Numa entrevista de 2022, o Rush afirmou que a partir de certo ponto a segurança era somente um desperdício. Aparentemente ele errou esse ponto. É óbvio que mergulhar numa piscina usando uma roupa de mergulho é um desperdício, porque a piscina dá pé para você, se você começar a se afogar você simplesmente levanta, mas nesse caso aqui ele errou, tanto é que o submarino implodiu. Em outra entrevista, o Rush revela que ele tinha preferência por pilotos jovens, porque pilotos experientes eram somente militares brancos de 50 anos, isso não seria inspirador. Aí algumas postagens aqui falam então que o submarino em questão do Rush foi desenhado por uma jovem mulher inspiradora. Isso aqui é mentira. O submarino do Rush foi projetado, desenhado pelo próprio Rush. O Rush é, como ele mesmo fala, um homem branco de 50 anos. Então, isso aqui, esse meme, entre aspas aqui, é falso. Esse meme aqui não procede. O Rush, de fato, tinha preferência por pilotos jovens, ele não queria militares com mais idade, porque isso não era inspirador, mas o projeto do submarino foi feito pelo próprio Rush, que é justamente o tipo de pessoa que ele criticou nessa fala. Já havia ocorrido outras viagens anteriores com o submarino e os passageiros reportaram que essas viagens sempre eram marcadas por algum tipo de problema. Um deles afirmou que chegou em 11 metros e o submarino teve que voltar por causa de um problema técnico. Outro afirmou que enfrentou problemas com o sistema de propulsão na metade do percurso. E o outro afirmou que a comunicação, que era por meio de mensagem de texto através de um protocolo acústico, era bastante lenta. O Mike Hayes, que é um produtor que já trabalhou nos Simpsons, esteve em 4 mergulhos e afirmou que tinham problemas de comunicação em todos eles. Num deles, o sonar, os computadores e as luzes falharam. Isso fez necessário subir a superfície. 2 anos depois, chegaram no fundo do oceano, mas estavam longe do Titanic, e as correntes oceânicas empurravam eles na direção errada, o sonar não funcionava e a bússola estava doidona. E além disso, a OceanGate decidiu prosseguir
com o lançamento do submarino, mesmo tendo um furacão na superfície. O David Pogue, um jornalista, cobriu uma das viagens. Ele estava no navio, não no submarino, e afirmou que o submarino se perdeu no fundo do mar por 5 horas. O pessoal do navio de apoio conseguia mandar mensagens, mas não sabia onde o submarino estava. Quando isso aconteceu, o Pogue afirmou que a OceanGate cortou o acesso à internet do barco. Ele acha que é porque era para impedir os jornalistas de tweetarem sobre isso, mas a OceanGate falou que fez isso porque ela precisava de todos os canais de comunicação. Justamente em função disso, a OceanGate fazia os passageiros assinarem um termo, informando que o Titã não tinha certificação de nenhum órgão internacional e que eles aceitavam riscos de ferimentos ou morte decorrentes de acidentes com o submarino. Muitos dizem que a presença do controle de videogame seria um indicativo de problemas de segurança, mas o que causou o acidente não foi o controle de videogame, foi uma falha na resistência do submarino à pressão. Ainda assim, por mais que tem vários sistemas que dependem de controle de videogame, a gente tem um submarino aqui, por exemplo, que é controlado por um controle de videogame. Se eu pesquisar aqui controller, você vai achar a informação, mas o controle em si apenas faz manobra de uma espécie de periscópio, e só isso. O controle não controla todo o submarino. É o mesmo caso aqui de um laser eletromagnético. O controle de videogame controla o laser, mas não tudo, e um robô antibomba. Robô até esperado, né? Um drone, ok, você controla por videogame. Mas toda a mobilidade do Titã, se depender, né, na verdade, de um controle de videogame, é uma decisão questionável. Foi dito que as ações da Logitech caíram depois das notícias sobre o uso do controle. Agora, se você vai aqui nas ações da Logitech, coloca aqui para um mês, você vai ver que teve uma quedinha no dia 21, aqui, teve essa quedinha. O submarino desapareceu no dia 18. No dia 18, especificamente, ok, tá dentro de um padrão de queda, mas a queda maior aconteceu no dia 14, antes do submarino desaparecer. Então não parece que as ações da Logitech foram afetadas de forma significativa por essa questão do submarino. A maior queda aconteceu antes do submarino desaparecer, inclusive, quando ninguém sabia disso. Muitos culparam a Starlink e o Elon Musk pela falha do Titã, porque o OceanGate utilizava a Starlink. Agora o OceanGate utilizava a Starlink apenas para comunicar o barco de apoio com o continente. As ondas de rádio da Starlink não penetravam na água. O submarino se comunicar com o barco de apoio, isso dependia de um sistema de comunicação acústica, através de uma tecnologia chamada USLB, Ultra Short Baseline Acoustic Positioning System. Você pode ler mais sobre isso aqui. Então, a Starlink só entra na comunicação do satélite com o barco. Isso não falhou. O problema mesmo estava aqui. E esses problemas aconteciam constantemente. Mas o que aconteceu no dia do acidente? No dia 16 de junho de 23, o Polar Prince, então, sai de St. John, no Canadá, levando o Titã sobre a plataforma de lançamento. O navio chega no local do Titanic, fica a 690 km da costa, no dia 17 de junho, e nesse dia um dos passageiros, que faleceu no acidente, faz uma postagem indicando que ele fazia parte da missão, mas que graças ao pior inverno de Newfoundland em 50 anos, essa provavelmente seria a única expedição de 2023. A postagem informava que o lançamento seria às 4 da manhã, a gente sempre aqui está usando o Eastern Time, eu vou usar a partir de agora, do dia 18, mas, por motivos que a gente não sabe, ela começou na verdade às 8 da manhã, por meio de uma sequência que você já conhece, parafusar o pessoal dentro do submarino, então baixa a plataforma na água e finalmente solta o submarino. Era esperado que a viagem levasse 8 horas, 2 para submergir, 2 para acender, 4 para explorar o naufrágio. Dependendo da versão, 2 para explorar o naufrágio, totalizando 6 horas. Dentro desse período, o Titã deveria mandar um sinal para o navio de apoio a cada 15 minutos, mandar um bom e velho ping, dizendo, tô aqui. Cada viagem geralmente levava um piloto, um guia e 3 passageiros pagantes. Cada um pagava $250 mil pelo lugar. Nessa viagem estavam presentes 5 pessoas. O piloto era o próprio Rush, 61 anos, ele é cofundador e CEO da OceanGate, responsável por todos os comentários negligenciando segurança que eu falei até agora. O Rush se tornou piloto comercial aos 18 anos, tentou ir para a carreira militar, mas a visão dele não permitia, com isso ele acabou ficando na área civil, se graduou em engenharia aeroespacial em Princeton. O patrimônio líquido era estimado em $12 milhões. A esposa de Rush, a Wendy, ela é tataraneta de um cara chamado Isidore e de uma moça chamada Ida Strauss, um casal que faleceu na viagem do Titanic. Lá no filme do Titanic, é aquele casal que aparece abraçado na cama, enquanto o quarto enche de água. Na vida real, esse casal estava no convés e ficou famoso porque ele recusou lugares nos botes salva-vidas quando as mulheres e crianças ainda estavam dentro do navio.
O guia era um cara chamado Paul Henry Nargolets. Esse cara tinha 77 anos, ele começou a carreira como mergulhador, eventualmente virou piloto de submarinos, pilotou 30 missões para o Titanic. Ele era considerado um especialista no Titanic. O apelido dele era Senhor Titanic. Ele tinha publicado um livro sobre o Titanic e o patrimônio líquido era estimado em 1,5 bilhão de dólares. Um pagante era um cara chamado Hamish Harding. Esse cara era piloto, se tornou piloto aos 21 anos, fundou uma companhia de investimentos em 99, trabalhou numa companhia de turismo para a Antártida, obteve o recorde mundial de volta ao mundo mais rápida num avião a jato em 19, mergulhou nas fossas das Marianas em 2021, voou para o espaço com a Blue Origin em 22, a companhia do Jeff Bezos, patrimônio líquido 1 bilhão de dólares. Os outros pagantes eram um cara chamado Shahzada Dawood e o filho dele, Suleiman Dawood. O Shahzada tinha 48 anos, o Suleiman tinha 19. Ele nasceu no Paquistão, numa família proprietária de vários investimentos industriais, área têxtil, alimentação, fertilizantes, etc. Ele era executivo de várias companhias no ramo ao longo aí da carreira. O Shahzada também era um filantropo, ele investiu em várias organizações a favor da educação, investiu no combate ao Covid no Paquistão. Patrimônio líquido, 136 bilhões de dólares. A tia do Suleiman afirmou que ele entrou na expedição apenas para agradar o pai dele. Aqui a gente tem a foto dos nossos 5 tripulantes nessa ordem: Rush, Paul, Hamish, Suleiman e Shahzada. Pelas primeiras 1 hora e 30 minutos, a comunicação aconteceu como planejado. Porém, o sinal das 9h45 não chegou. Esperava-se que o submarino voltasse às 3 horas. E eles esperaram, mas isso não aconteceu. Às 5h40, eles avisaram a guarda costeira de que o submarino estava desaparecido. E aí começa a operação de busca que mobiliza veículos, equipamentos, etc. Caso o submarino tivesse íntegro, era esperado que eles tivessem oxigênio até às 7 da manhã do dia 22. Os primeiros resultados da busca se deram no dia 20, quando a guarda costeira publicou que um avião detectou barulhos subaquáticos, mas que as pesquisas submarinas, que envolviam ROV, submarino remotamente controlado, não tinham produzido resultados até o momento. A CNN e a Rolling Stone tiveram acesso a um memorando que não se tornou público do governo americano, que dizia que esse som se repetia a cada 30 minutos. Aí a gente tem a matéria da CNN, que também afirma que um avião canadense tinha visto um objeto retangular branco flutuando na superfície. No dia 21 de junho, a guarda costeira confirmou que a operação era de busca e resgate e não de recuperar destroços. Porém, às 13h18 do dia 22, depois do oxigênio ter acabado, a guarda costeira anunciou que um campo de destroços tinha sido encontrado no fundo do oceano a 488 metros do Titanic, compatível com uma implosão catastrófica da embarcação. Foi informado que os destroços incluíam aquele cone traseiro e as semisferas de titânio. Aqui a gente tem um mapa. O Titanic, os destroços do Titanic, na verdade, estão em 2 posições, separadas por uma distância considerável, parte da frente e parte de trás, e ao redor aqui dessa parte da frente estava o campo de destroços do Titã. Avançando aqui, foi posteriormente reportado que esses destroços eram muito pesados para que um robô levasse à superfície e ia precisar retirá-los numa missão futura. Esse, porém, não era o único sinal que a gente tinha da implosão. Horas depois do momento em que o Titã submergiu, a Marinha Americana detectou uma assinatura acústica através de microfones submersos que era condizente com uma implosão. A guarda costeira foi avisada pela Marinha Americana dessa assinatura, mas como não tinha certeza se isso vinha do Titã, de fato, e como que isso poderia afetar a moral das equipes de busca, isso não foi divulgado para o público, nem para a maioria das equipes, até que tivesse uma confirmação de que os destroços tivessem sido encontrados. Por isso falaram, nossa, mas então quer dizer que ouviu o barulho, mas só notificou depois? Não, ouviu o barulho, notificou a guarda costeira em segredo, a guarda costeira sabia disso, manteve segredo, continuou com as operações de busca. Quando achou os destroços, aí essa informação em específico foi divulgada até por uma pessoa que tinha envolvimento com a Marinha Americana e fez isso de forma anônima. Foi uma publicação anônima que foi colocada no Washington Post. O Washington Post é quem traz primeiro essa notícia e talvez se não fosse isso, essa informação sequer chegaria até o público. Uma vez determinado o ocorrido, o governo canadense e americano informaram que haveria investigações a respeito do incidente. No dia 24, a Polar Prince voltou para o Canadá e investigadores embarcaram no navio para fazer as suas investigações. A gente já tem evidência suficiente para concluir que o submarino sofreu sim uma implosão catastrófica. Mas o que isso quer dizer? Quando o submarino mergulha, ele está sujeito a grande pressão. No caso
do lado de fora, na profundidade do Titanic, a gente tem 375 atmosferas fazendo pressão. Mas para quem está dentro, você tem uma atmosfera, que é a pressão que nós normalmente estamos sentindo aqui. Nível do mar é uma atmosfera. Quanto mais alto, menor é essa pressão, mas dá para aproximar em uma atmosfera. Então, quem está lá dentro está em uma atmosfera, quem está lá fora, peixe, em última instância, 375 atmosferas. Portanto, tem uma atmosfera fazendo pressão na parede interna do submarino, 375 fazendo pressão na parede externa. A estrutura do submarino deve ser capaz de suportar essa diferença, mas isso não aconteceu. Isso fez com que ela colapsasse sobre si mesma, primeiro comprimindo tudo que estava no submarino e depois se despedaçando. Isso causou uma morte instantânea para os ocupantes. Se a gente considerar todas as possíveis mortes que eles poderiam sofrer nessa aventura, essa foi a mais rápida e indolor. Um vídeo de implosão você pode ver aqui. Aqui é meio que ao contrário, porque aqui você tem uma pressão de 1 atm do lado de fora e uma pressão menor que 1 atm do lado de dentro. É isso aqui que acontece. Uma implosão. A pressão do lado de dentro fica muito baixa, porque o container é esvaziado sem abrir uma válvula que permite entrar ar, e portanto o container implode, conforme aconteceu aqui. É dito que isso provocou um aumento de temperatura, verdade, mas tem um porém. Se a gente considerar a implosão como uma transformação isentrópica, a gente tem essa fórmula aqui. T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1 elevado a 1 menos 1 sobre gama. Gama é a relação entre calor específico em pressão constante e calor específico em temperatura constante. No caso do ar, é igual a 1,4 a 20 graus Celsius. Supondo que a temperatura no submarino era 20 graus Celsius, ok, porque é uma temperatura ambiente, as pessoas deveriam estar confortáveis lá dentro, então aceitável. A gente converte isso para Kelvin, aplica a fórmula, usa o Symbol Lab se você não gosta de sofrer. Eu sinto falta da época em que o Symbol Lab me dava um valor decente ao invés dessa coisa aqui. Jogo essa coisa aqui, obtenho um 15414. Esse valor está em graus Kelvin, então vamos lá, Celsius to Kelvin. Fiz errado, é Kelvin para Celsius, né? Kelvin. Então a temperatura chegou a 1320 graus. Arredondar aqui, 1321 graus. A temperatura no Sol, por sua vez, é 5 vezes maior que isso. Então aquela postagem no TikTok que a galera compartilhou no Twitter, falando que aqueceu a temperatura do ar para mais ou menos a temperatura do Sol, está errada. Não aqueceu para a temperatura do Sol. Aqueceu para 5 vezes menos que a temperatura do Sol, o que ainda é quente pra cacete. Isso quer dizer que o metal derreteu? Não. Essa mudança aconteceu durante milissegundos e o calor se dissipou. Então não teve tempo do metal derreter, desses efeitos acontecerem. Foi só o que aconteceu num pequeno momento no tempo e essa temperatura foi atingida, mas não se manteve. Outros usuários perguntam como que a pressão pode ser tão grande para destruir o submarino, mas manter o Titanic inteiro. Na verdade, não é a pressão que causa isso, é a diferença de pressão. No caso do Titanic, a gente tem 375 atm do lado de fora, 375 atm do lado de dentro, portanto a diferença de pressão é zero, e por isso o sistema todo está sujeito à mesma diferença de pressão e não tem nenhum efeito. Porque, ok, a pressão de um lado, a pressão de outro, mesma coisa. Não tem um problema. O problema acontece quando você tem uma diferença de pressão e o submarino não resiste. Foi o que aconteceu. Água é pouco compressível, o que significa que peixes abissais, sendo compostos de água e não tendo cavidades com ar, ainda podem habitar essas regiões sem sofrer efeitos. Mas em um humano? Tem um mito de que um humano que apareça ali nas profundidades do Titanic, sei lá, ele seja teletransportado, ele vai virar uma gelatina, um patê. Isso é mentira. Porque um humano é composto em maior parte de água, a água é muito pouco compressível, carne, osso é menos ainda, então não, você não vai virar um patê. O único problema é que você tem cavidades, ouvidos, pulmões, vias aéreas que são preenchidos com ar. E essas cavidades sim vão ser comprimidas pela pressão. Todo o ar vai escapar, isso sim vai ser comprimido e isso é incompatível com a vida. Você não vai sobreviver. E mesmo que você sobreviva a isso por alguma razão, você não é capaz de nadar até a superfície. Então muita gente falou por que eles não saem e nadam. A resposta tem múltiplas camadas. Primeiro, porque não dá para sair. Segundo, porque não tiveram tempo de pensar nisso. Terceiro, porque a pressão mata qualquer um. Por causa das vias aéreas, não por causa de virar patê. E quarto, porque ninguém consegue subir 4.000 metros nadando, como era o caso. E as fotografias dos destroços? Até o momento não tem nenhuma imagem dos destroços na internet. Eu não posso dizer para sempre, mas eu posso dizer para hoje. E hoje não tem nenhuma imagem disso. Eu já procurei, já chequei. Simplesmente não tem. Talvez no futuro tenha. Se eu lembrar, eu coloco aí na descrição quando aparecer. Por enquanto não tem.
Muita gente fala, não tem, porque tudo isso é uma mentira, não teve submarino nenhum, toda operação de busca é uma cortina de fumaça para distrair as pessoas e aí insere qualquer coisa que você queira. Não é bem assim, até porque esse argumento se autorrefuta. Esse argumento parte da premissa de que o governo seria capaz de forjar um acidente envolvendo uma empresa, 5 pessoas reais, milhares de pessoas mobilizadas, mas a evidência estaria no fato de que o governo não publicou as imagens. Por quê? Porque o governo não é capaz de forjar as imagens? Forjar as imagens é a coisa mais fácil do mundo. Você simplesmente vai num lago, à noite, coloca os destroços ali que você fabricou no chão e tira foto. Ninguém vai reparar se está a 4.000 metros ou a 40 metros. Lago escuro é lago escuro. O fundo do lago escuro não vai ter tanta diferença. Claro, desde que você não coloque ali um organismo, sei lá, fotossintetizante na imagem, mas presume-se que se isso fosse uma farsa, isso poderia ser feito sem problema nenhum. Então dizer, o governo não postou as imagens porque é uma farsa, não faz sentido nenhum. Se o governo tivesse forjado tudo isso, o governo poderia muito bem forjar as imagens. Portanto, o fato de não ter imagem não é evidência de nada nesse caso. Porém, muita gente divulgou imagens falsas na internet, dizendo ser dos destroços. A gente tem aqui uma pessoa que divulgou essas imagens, essas 3, mas isso aqui é inteligência artificial que produziu. Tá muito gritante sem inteligência artificial. Se você fizer uma busca reversa, você vai chegar na mesma conclusão. Outra imagem, essa aqui, que inclusive aparece nessa cena, na verdade é do Titanic. Isso aqui existe desde 2004. A imagem, o destroço, existe desde 1912 e não tem nada a ver com o Titã. É do Titanic. O mesmo vale para essa outra imagem aqui, também é do Titanic, mostra uma cena parecida. Você pode ver nesse banco de imagens aqui, você tem a informação. O mesmo vale para essa outra imagem aqui, que na verdade é de um trecho sobre lixo nos oceanos. E o mesmo vale para isso aqui, que é uma montagem. A gente tem essa aqui, provavelmente uma postagem satírica, dizendo só o controle da Logitech sobreviveu. Mas na verdade isso aqui é uma montagem a partir dessa imagem que não tem controle nenhum. E os sons das batidas que foi mencionado. A gente não tem imagens do campo de destroços, a gente também não tem o som das batidas. Tem uma publicação do suposto som das batidas que você pode encontrar aqui, mas isso é falso. Os oficiais negaram que os sons das batidas tenham sido publicados. De onde veio exatamente esse som? Essa é uma pergunta muito válida. A questão é que a gente não sabe de onde veio exatamente e é muito difícil fazer suposições sem que a gente saiba exatamente quantas repetições aconteceram, quanto tempo isso durou, qual era o intervalo exato. A gente tem a CNN Rolling Stone falando que eram 30 minutos, mas a gente não sabe o quanto isso foi aproximado, entre outras informações. Tem registros de marinheiros presos que fizeram isso, bateram nas laterais do submarino para serem localizados. E especialistas alegam que os sons, porém, poderiam ter sido provocados pelo próprio Titanic. O Titanic tem uma série de cavidades que podem gerar ecos e tem várias partes que, ao serem puxadas e empurradas pelas correntes oceânicas, podem bater umas nas outras e, portanto, provocar esse tipo de barulho. Outro especialista afirmou que o som provavelmente é do fundo do oceano, Titanic, Vida Selvagem, ou ainda de outros barcos, e tinham muitos barcos na área, portanto, não dá pra gente dizer muita coisa sobre o som. A questão é que não é nenhuma surpresa que a gente encontre um som no oceano, tá? O oceano, por mais que não pareça, é um lugar que produz muito som de vários tipos, então tem múltiplas explicações para um evento do tipo. A menos que a gente tenha, assim, acesso à gravação, a gente não vai poder dizer muita coisa. Será que tem uma maldição envolvendo o Titanic? De fato, tem uma coincidência. A viúva do Rush é descendente de um casal que morreu no Titanic. Um artigo indica que eles se conheceram em Princeton. Então, não parece que eles se conheceram porque o Rush estava interessado no Titanic. Então, não parece ter sido uma relação causal, parece ter sido uma coincidência mesmo. Mas isso para por aí. A gente tem uma pessoa aqui no Twitter que fala pra gente que o dia do fim do oxigênio coincide com o dia em que o Titanic completa 100 anos do momento em que foi afundado, mas isso é mentira. O Titanic afundou em 15 de abril de 1912. Ele completou 100 anos em 2012, não em 2023, e o dia e o mês nem são os mesmos. 15 de abril, 22 de junho, bem diferente. O Titanic foi descoberto em 1987. Desde então, essas são as primeiras mortes dentre inúmeras missões tripuladas que a gente já fez. A gente teve 32 mergulhos com o submarino Nautilus, 17 mergulhos por um submarino chamado Mir. Na verdade, são 2 submarinos. 2 mergulhos que uma companhia que oferecia viagens dos anos 2000 fez. Inclusive, teve um casal que se casou perto dos destroços. 15 mergulhos que a NOAA realizou. 6 mergulhos da Ocean Gate em 21 e 7 em 22. Aqui a gente tem esses 2 submarinos, o Nautilus e o Mir.
Portanto, a gente tem 84 missões tripuladas e apenas uma teve fatalidades. Isso não é uma maldição. Ainda mais quando a missão com fatalidade foi marcada por inúmeras negligências. Então não dá para dizer que tem uma maldição do Titanic quando, depois do naufrágio do Titanic, uma missão dá errado. Dentre 84, pelo menos, tá? Devem ter mais que eu não contabilizei, mas pelo menos 84 aconteceram. E os Simpsons? Será que eles previram o acidente? Os Simpsons têm sim uma fama de prever coisas, acontecimentos no mundo, mas já tem um Desmistificando a esse respeito que você pode acessar nesse link aqui. Ele é de 2020. E a gente concluiu que a imensa maioria dessas previsões retrata apenas eventos recorrentes, ou seja, que já aconteceram no passado e continuaram acontecendo depois dos Simpsons. Você pode ver mais aqui a respeito de cada uma delas. A gente classificou entre precisa, recorrente, entre outros termos aqui que você pode acessar. Inválida. Basicamente, recorrente é isso que eu expliquei, que já acontecia no passado. Inválida são coisas que não dá pra gente considerar uma previsão, porque a pessoa tá forçando demais. E precisa são coisas que, ok, acertou. Nos momentos em que a previsão acertou, a gente pode apontar que isso geralmente se deu por uma coincidência feliz, ou infeliz se for uma tragédia, e não por uma previsão do futuro. Por quê? Porque a série tem inúmeros episódios. Mas e nesse caso aqui? A gente tem 3 cenas. A primeira é essa aqui. Tem o Bart olhando para um submarino indo embora. Essa cena é só isso. É de um episódio no qual tem um presente de melhores alunos da escola, e é uma viagem de submarino, e o Bart fica de fora. Não tem acidente nesse episódio. Só tem um submarino. Mostrar um submarino não é prever que um submarino vai afundar ou implodir. É simplesmente mostrar um submarino. Existem submarinos desse tipo aqui desde o século XIX. Então isso é uma previsão inválida. A próxima traz uma cena de terror, quando um submarino é atingido por um torpedo e começa a entrar água dentro dele. Isso é de um episódio chamado Simpsons Tide. Frequentemente essa cena aparece antes dessa, mas são de episódios diferentes, conforme eu já falei. Nesse episódio, o Homer tenta uma carreira na marinha e acontece toda essa desgraça. Esse episódio só mostra um acidente de submarino causado em combate, e na Segunda Guerra Mundial a gente já tinha combate de submarino, então, recorrente. A última é mais certeira, ela envolve o Homer explorando um naufrágio ao lado de um possível pai rico, usando outro submarino, então são 2 submarinos, porém, a embarcação fica presa num coral e o oxigênio começa a cair. Fica lá, o oxigênio baixo, oxigênio criticamente baixo, aí o Homer entra em desmaio, ele acorda depois de um tempo e eu não vou falar o final do episódio porque eu não quero dar spoiler pra você, mas é relevante pra nossa investigação. A ideia aqui é que o Homer e o possível pai estão procurando tesouros num certo naufrágio. Parece preciso, mas é recorrente. Por quê? Porque a gente tem uma empresa chamada RMS Titanic Inc., que desde 93 fazia expedições ao Titanic para recuperar artefatos. Muita gente falou, esse negócio é roubo de sepultura. Você tá indo lá e tá pegando as coisas para lucro próprio nessas missões. Então, provavelmente os produtores do episódio se inspiraram nessa prática da RMS Titanic Inc. para produzir o episódio. Que a gente tem informação disso. Os caras iam lá com o submarino, nem sempre tripulado, pegavam as coisas, levavam para a superfície e pronto. E as pessoas falaram, não, vocês não têm o direito de fazer isso. O submarino ficou preso no naufrágio no episódio, mas isso também tem precedente. A gente tem um caso em 73, no qual um submarino de pesquisa fica preso num naufrágio e é resgatado por 2 mergulhadores que encontram o submarino naquelas condições e o oxigênio dos caras estava acabando. E acabava por volta do meio-dia do dia em que eles foram resgatados. Prova dessa recorrência é que a gente tem o James Cameron, o diretor do Titanic, do filme. Ele mergulhou no Titanic 33 vezes e em uma dessas ocasiões ele ficou 16 horas preso lá embaixo graças a uma corrente que jogou o submarino contra a popa do Titanic. Isso não pode ter inspirado o episódio em questão, porque esse episódio aqui é de 2006, o evento do Cameron foi em 2012, mas só mostra que isso aqui é tão recorrente que serve para prever vários episódios diferentes, inclusive episódios do passado. É a definição de recorrente. E será que uma explosão solar causou o acidente? A gente tem uma postagem aqui num grupo privado do Facebook, por isso eu borrei o nome e a foto da pessoa, dizendo que teve uma explosão solar centrada aqui no Atlântico Norte, e que pode ter causado, ele chama isso de pane do submarino. De fato, teve uma mancha solar que se rompeu, provocou uma erupção e causou um pequeno blackout de rádio de ondas curtas no Atlântico, mas isso é improvável que provoque interferência num submarino, porque ondas de rádio não penetram na água, e no ocorrido o submarino não sofreu uma pane tecnológica, sofreu uma implosão mesmo, causada por um sistema físico, por um cilindro de fibra de carbono que rompeu.
Isso não é afetado por ondas de rádio, não é afetado por explosão solar, não tem nada a ver. Os passageiros fizeram um vídeo das últimas horas. Aqui no YouTube tem um vídeo dos passageiros falando: essa é a nossa última noite com oxigênio, nós agradecemos as pessoas que oraram por nós, etc. Perceba, dá uma olhadinha no vídeo e vê se você percebe alguma coisa de bastante estranha nele. Foca no rosto desse cara. Não vou falar o que é, daqui a pouquinho eu falo. Então acho que você percebeu que o rosto desse cara magicamente é a única coisa que se mexe em tudo, né? O rosto desse cara mexe de uma forma muito estranha e o resto fica parado, estático. O resto do corpo dele tá parado e o corpo das outras pessoas, rosto, etc, estão totalmente parados. Isso aqui grita pra gente que é uma inteligência artificial que animou uma fotografia. Pegaram uma foto e animaram a fotografia para mexer. Tem gente que faz isso, sei lá, para fazer um personagem falar, a Mona Lisa falar, por exemplo. Você encontra aí na internet a Mona Lisa cantando, ela mexe a boca e tal. É inteligência artificial. No TikTok você encontra essa confirmação aqui, que esse vídeo em questão foi criado com inteligência artificial. Claro, você já sabe que os passageiros não tiveram tempo de pensar e gravar um vídeo, que nenhum rosto aqui parece com os rostos que eu mostrei lá atrás dos 5 passageiros e que nenhuma informação sobre vídeo foi publicada. A gente não foi capaz de localizar a origem dessa foto aqui, mas essa entrada aqui é a entrada do Titã. Aqui a gente tem uma outra imagem do Titã, com outras pessoas, é outro fulano que está com a pasta aqui, etc. Mas esses 3 pontos escuros, e esses pontos aqui em volta são os mesmos que aparecem aqui, além desse cabeamento. Então é o Titã, sim. É, em outra ocasião, outra missão, e não tem nada a ver com a missão que teve o acidente. O submarino foi encontrado vazio. Essa é outra notícia falsa que foi postada, que traz uma captura editada da CNN, dizendo que o submarino foi achado vazio. Isso é mentira, é uma página adulterada, os caras deram editar elemento lá e mudaram, e não tem qualquer informação na CNN sobre um submarino ser encontrado vazio. E será que as pessoas forjaram a própria morte? Muita gente na internet fala isso. Por exemplo, esse cara aqui: eu odeio a teoria da conspiração, mas essa história de corpo sumiu, jamais acharemos, os caras são bilionários, forjaram uma morte, agora estão em algum pico rindo de toda essa baboseira. Aí esse cara aqui fala: bilionários não são burros, eles entraram lá porque eles estavam com um monte de processo nas costas e, portanto, eles forjaram a própria morte. E a gente tem várias outras instâncias a respeito disso. Essa hipótese é muito infantil, ela mostra que você não entende nada de como o mundo funciona e é sustentada em argumentos que, quando a gente analisa, não se sustentam. O primeiro deles seria que nenhum bilionário seria estúpido para entrar num submarino desse tipo. Mas você já sabe que isso é mentira. Pelo menos 6 expedições em 21 e 7 em 22 aconteceram. Então, se a gente supor que cada uma delas levou 3 bilionários, a gente tem 39 bilionários que se sujeitaram a essa viagem e que sobreviveram. Portanto, não estavam querendo forjar a própria morte. Eles realmente entraram no submarino achando que iam sair vivos de lá e saíram. 39 pessoas fizeram isso. Isso não é nenhum impedimento que outras 3 façam isso. Isso considerando os que pagaram, a gente tem mais o guia e mais o piloto, que eu presumo que seja quase o mesmo em todas as missões. Essa conclusão talvez desbanca uma outra hipótese que foi postada aqui, de que tem uma causa espiritual que fez com que os passageiros entrassem no submarino, porque ninguém seria burro bastante para fazer isso por vontade própria. Mentira, 39 bilionários fizeram isso por vontade própria e não morreram. Isso indica que esse ato é sim feito por livre e espontânea vontade. Você não precisa ter uma causa espiritual que faça essas pessoas morrerem depois, que é o que ela disse aqui, que essas pessoas só entraram porque tinha uma causa espiritual forçando elas a irem lá para morrer nesse caso. Não, 39 pessoas entraram e não morreram. Eu disse bilionários aqui porque é o que as pessoas usaram, mas talvez eles não sejam literalmente bilionários. Podem ser milionários, mas uma quantidade considerável de dinheiro tem, porque custa $250 mil para participar da expedição. Outra evidência é o fato de que um dos passageiros levou o filho, mas pais e filhos frequentemente vivem experiências juntos. Eu sei que a maioria das pessoas vai no shopping ou vai no jogo de futebol, mas tem pais e filhos que fazem coisas extremas. Essa dupla aqui escalou o Everest. Felizmente teve um final feliz, eles sobreviveram e tudo mais, mas essa dupla não. Essa dupla foi explorar uma caverna subaquática e morreram afogados os dois, infelizmente. Um outro argumento é que o submarino já tinha feito várias descidas e, portanto, era seguro, conforme esse cara fala aqui no Twitter. Mais uma vez, eu falei mais cedo, estresse cíclico. O submarino deu problema, ao que tudo indica, justamente
em função das constantes descidas e subidas, constantes alterações de pressão. Isso enfraqueceu a estrutura ao longo do tempo. Então, é justamente o fato dele subir e descer várias vezes que provocou o problema. Não um contra-argumento, conforme ele ensinou aqui, submarino é seguro porque fez isso várias vezes. Sim, muitos aviões fazem um voo várias vezes e eventualmente sofrem acidente. O fato de fazer um voo várias vezes não é um contraindicativo de que vai ter um acidente. Por fim, tem um argumento repetido, tanto no tweet que eu já falei para vocês aqui, quanto naquele vídeo do Instagram, que era que eles respondiam a muitos processos. O Rush, de fato, respondia a um processo, porque ele desmarcou várias viagens que um casal ia fazer e o casal se sentiu lesado. Mas eu não achei notícias de processos contra os demais. Ainda assim, é perfeitamente normal que um empresário, como o Rush, ou como os outros empresários que estavam na viagem, estivessem envolvidos em alguns processos. Todo empresário que trabalha com esse tipo de coisa, tem uma empresa, lida com clientes, vai eventualmente enfrentar processos das várias instâncias possíveis. Agora, nenhum caso parece tão grave que justifique forjar a própria morte. Por fim, se você quer forjar a própria morte num evento como esse é muito estúpido, muito mais que entrar naquele submarino. Por quê? Porque esse incidente provocou a falência moral da OceanGate. A OceanGate não tem moral nenhuma para fazer nada a partir de agora. E também ganhou a atenção do mundo todo. Todos os holofotes foram apontados para esse evento e todos os rostos das pessoas que supostamente morreram apareceram em blogs de jornais. Se você forja a sua própria morte, você quer que as pessoas investiguem o mínimo possível da sua morte, que não aconteceu. E não o contrário, não que o mundo todo se dedique a descobrir onde você está, se você está bem, o que aconteceu, que é o que aconteceu no caso desse submarino. Então não, isso não tem característica nenhuma de alguém que queira forjar a própria morte, e todas as anormalidades que foram apontadas são justificadas de forma muito mais razoável. Assim, já temos evidência suficiente para concluir que o submarino Titã sofreu uma implosão catastrófica durante as primeiras horas do mergulho e que é impossível que qualquer vítima tenha sobrevivido. Isso é reforçado pela localização do campo de destroços, pela detecção que a Marinha Americana fez, informou a Guarda Costeira, a respeito da implosão. A causa do acidente é diretamente relacionada às negligências da OceanGate, destacar o uso de materiais que não foram completamente revisados, a recusa em obter certificações e o desprezo pela segurança. A cultura da empresa envolvia desprezo pela segurança. Novas informações devem vir a público, mas não é o momento agora, não temos isso. O controle do videogame, a falha da redundância dos propulsores são bem questionáveis, mas não causaram um acidente. O uso da Starlink e a tempestade solar não tem nada a ver com o acidente. Muitos comentários indicam um desentendimento em relação ao fenômeno físico. Ele ocorre quando um gradiente de pressão com mais pressão de fora e menos de dentro é neutralizado rapidamente na forma de uma implosão. A temperatura aumenta muito, mas não a temperatura do Sol. A razão pela qual o Titanic permanece inteiro e peixes sobrevivem nessa profundidade é que não há gradiente de pressão significativo nesses casos. Até o momento não tem imagens do Titã e não tem áudio das batidas. Talvez possa ter no futuro, mas no momento não tem. Portanto, o que você vê na internet por aí é falso. A gente não sabe a causa exata do barulho, nem as características detalhadas, mas tem muita coisa no oceano que pode gerar esse tipo de barulho. Vida selvagem, Titanic, outros barcos, etc. Apesar do que alguns afirmam, a única coincidência é o caso da esposa ser descendente de um casal do Titanic. O acidente não ocorreu em nenhum marco temporal importante, e o acidente não é parte de outros acidentes, portanto não tem nenhuma maldição. Os Simpsons não previram o acidente, as representações são eventos recorrentes e uma delas é inválida. Por fim, forjar a própria morte num evento que atrai a atenção do mundo todo e estampa seu rosto por pelo menos uma semana em todos os jornais é uma péssima ideia, e os argumentos que sustentam essa hipótese são facilmente refutados. Outras 39 pessoas entraram no submarino, fizeram a viagem e não morreram. Então sim, as pessoas são burras e irresponsáveis a esse ponto. Pais e filhos frequentemente fazem coisas perigosas juntos, alguns terminam bem, outros não. E o estresse após várias viagens provavelmente causou essa implosão. Além disso, todo empresário responde a processos. O fato de ter alguns processos num cara que já é milionário não indica que ele tenha motivos para forjar a própria vida. E nem é o caso das pessoas que morreram. Elas nem têm tantos processos assim. Algumas nem têm nenhum processo, de acordo com a internet. Valeu por você que assistiu. A gente se vê. Falou.